Amém. É com alegria e satisfação que saudamos os amados irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria estar dando início a este culto de ensino da palavra de Deus. Como diria o irmão da nossa igreja, o irmão Fabrício, né? Eu sou o Fabrício. Como é que ele fala mesmo? Amém. Glória a Deus. Quero já mandar um abraço aí para o irmão Fabrício, que está ligado conosco. Vamos dar início ao culto, fazendo uma oração. Estarei orando nesse momento. Em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graça, louvamos o teu nome, pela tua presença, pela possibilidade, Senhor, de estarmos unidos para adorar o teu nome. Fala com cada um de nós, fala aos nossos corações. Essa é a nossa oração no teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Vou pedir para o irmão Fernando abrir aí a live aqui da transmissão. Está conosco o irmão Edson, Roberto e Paula. O irmão Luiz Fernando, sempre nos trabalhos técnicos, nosso operador. Cadê a irmã Esther? Caiu? Bota a Estezinha aí, Fernando, também. Aê, tá voltando ela agora, né? Não se preocupe, Estel, cair é do homem, mas o levantar é de Deus, tá certo? Vocês viram aí que eu mandei errado no grupo da igreja, É né? porque tá cortando muito. Tá. Se a minha conexão estiver cortando também, os irmãos falam, tá? Vocês viram que eu mandei errado aí no grupo da igreja, eu tava tentando falar cada letra do alfabeto hebraico pro irmão Gabriel. Está jantando nesse momento, irmão Gabriel, espero que esteja tendo uma boa refeição e acompanhando o culto de ensino, tá? Já quero convidar a Estezinha para estar lendo a palavra do Senhor nesse momento. Tá, Pai do Senhor, igreja, eu vou ler Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Depois de ler a palavra, tá bom? Pode repetir, pastor? Cortou aqui. Amém. Estezinha, você pode orar, já que leu a palavra, agradecendo ao Senhor. Então, vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu nos deixou esse livro eterno que nos ajuda, nos auxilia nesses momentos de dificuldades, momentos de alegria, e é o nosso manual de vida. Obrigada por cada momento em tua presença, obrigada por cada palavra que foi aqui citada. Em teu nome nós te agradecemos, amém.
Amém. Antes de começar o ensino também, nós não podemos deixar de orar por aqueles que estão enfermos, tá? Nós estamos, Pai do Senhor, irmã Tati, nós estamos com a mãe de uma amiga nossa de trabalho, a irmã Adelina, que ela está internada, para que o Senhor chegue com providência na vida da sua mãe. Nós temos outros amigos também, outros irmãos que estão pedindo oração nesse sentido, e eu vou convidar o nosso irmão Edson Roberto para estar fazendo essa oração conosco agora, em nome de Jesus. Pai do Senhor para os irmãos, tudo bem? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui diante da Tua presença, Senhor. Abençoe as nossas vidas, Senhor, nos proteja com esse atentado de vírus, possa estar conosco, nos proteger, nos livrando de todo mal, Senhor. Apresenta aqueles que estão enfermos também. Não sabemos qual é a causa da doença, mas sabemos que Tu pode curar, Senhor, porque Tu és o médico dos médicos, Senhor. Tu possa, Senhor, dar força àqueles que estão enfermos, Tu possa estar visitando eles, Senhor, trazendo cura, libertando eles e abençoando as suas vidas, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Melhorou a luz, irmãos, aqui? Estavam dizendo que estava escuro? Acendi as luzes aqui. Espero que tenha. Sempre está escuro. Eu já nasci assim, sabe? Mas eu espero que tenha melhorado um pouquinho a iluminação. Estou no meu quarto, tá? A televisão aí saiu que queimou, deu problema. Tá meu peixinho ali atrás, o Lavojack Monstro Marinho. Peixinho da Lara, na verdade. Amém? Eu já quero fazer menção dos irmãos que estão conosco, a gente já vai começar aqui a leitura da palavra. A irmã Delma, pastor Aparício Duarte Pereira, bênção de Deus, a irmã Tati Viana, o irmão Anderson, a irmã Maria José Andrade, amém, glória a Deus, é a mãe da Adelina. A Patrícia, o Gabriel está dizendo que a janta dele está boa, o irmão Juan, a irmã Neuri também estão conosco. Amém, glória a Deus, é muito bom ter os irmãos. Vocês viram que a gente está numa nova ferramenta? Então, quem quiser participar aí, mandar uma mensagem, escrever alguma coisa, interagir conosco, estou tentando ajeitar a tela aqui, é só escrever aí que a gente vai tentar divulgar, tá certo? Espero que a imagem ou o som estejam bons hoje e dar uma informação para os irmãos. Nós estamos, vocês viram que alguns irmãos participam, Pai do Senhor, irmã Terezinha, alguns irmãos participam aqui conosco ao vivo da live, tem alguma oportunidade, e essa oportunidade está facultada a qualquer irmão da nossa igreja, tá certo? Então, se você quer participar conosco do culto de ensino, também do culto no domingo, depois você me manda uma mensagem e fala, pastor, eu quero quarta-feira, tá aí, tem a oportunidade de ler a palavra, de fazer uma oração, de cantar, todos os irmãos estão convidados, tá? O café do Gabriel também está bom, ele está dizendo aí. Depois bota aí, tá, Fernando, na tela? Glória a Deus, vamos dar início ao estudo especificamente. Amém. Vamos dar início ao nosso estudo especificamente, tá? Vou tentar ser bem objetivo hoje, a gente tentar até em 50 minutos esgotar aqui. Eu sei que não dá para esgotar completamente, mas nesses 50 minutos de ensino, de aula, a gente poder abordar toda a temática que nós temos para hoje, tá certo? Nós estamos estudando o Antigo Testamento. Quem lembra disso aí, dê um amém no nosso grupo. Vocês veem que eu fico muito mais à vontade aqui no culto de ensino com os irmãos, até do que no culto de domingo, né? Essa interação é um pouco menos formal, né? Mais direta, eu fico bem mais à vontade, né? É muito bom porque a cada quarta-feira os irmãos veem que eu estou ganhando 1 quilo. Quarta-feira após quarta-feira, nessa história de quarentena, eu acho que só vai acabar quando eu fizer mais 40 quilos. Então, vamos lá. Estamos estudando o Antigo Testamento, terminamos a Torá, o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, terminamos os livros históricos, terminamos os livros poéticos, e hoje nós estamos entrando, Dona Neta Martins, né, a mãe da nossa irmã Sheila, nós estamos entrando nos livros proféticos, tá certo? E aí, quando a gente fala de profecia, de profeta, tem os irmãos que já querem entrar no manto, né, já quer saber o que é que Deus tem para falar, mas hoje nós estamos falando sobre os profetas da Antiga Aliança, né, um ministério profético
conforme ocorria na antiga aliança, segundo o próprio Jesus Cristo, ele vai encerrar em João Batista. Nós temos alguns dons espirituais, hoje na nova aliança, que emulam essa manifestação espiritual de alguma forma, né? Mas os profetas, conforme a gente tinha no Antigo Testamento, especificamente, eles foram até João Batista, né? Jesus fala isso muito claramente na palavra do Senhor. E nós temos, irmãos, lá no Antigo Testamento, essa divisão dos livros proféticos, tá certo? Nós temos os livros dos profetas maiores e nós temos os livros dos profetas menores, tá certo? Nos profetas maiores, nós temos o livro, hoje que nós estamos estudando, de Isaías, o livro do profeta Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias, o livro de Ezequiel e o livro de Daniel. Logo após, a gente vai estar estudando também os profetas menores, eu não sei se livro por livro, a gente vai ver se o tempo vai ser oportuno, tá certo? E os profetas menores a gente pode chamar, são o livro de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Faltou algum aí? Falei tudo? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Então, a gente tem depois a gente vai falar um pouco sobre essa divisão, quais são os profetas maiores, os menores, por que a gente divide assim. Mas eu já estava querendo entrar especificamente no livro do profeta Isaías, para que a gente possa aproveitar o tempo. Amém? A paz do Senhor, irmã Érica Almeida. Muito bom ter a senhora conosco também. Então, vamos lá. O livro do profeta Isaías é o primeiro livro dos profetas que nós podemos chamar, nessa categorização, de profetas maiores, tá certo? É um livro de extrema importância. Você vai ver que o Novo Testamento, ele traz um destaque principal a 3 livros da Bíblia. Aparecem muitos textos de vários livros da Bíblia no Antigo Testamento, mas os 3 livros que você tem mais citados por Jesus, ou pelos discípulos, ou pelos apóstolos, são 3 livros. Primeiro é o livro de Deuteronômio. Geralmente, quando Jesus está citando, eu já falei isso para vocês, a lei de Moisés, via de regra, o texto que ele vai citar é do livro de Deuteronômio. Eu expliquei por quê para os irmãos. É porque o livro de Deuteronômio é o segundo discurso, é quando Moisés ele vai, nesse último livro, retomar tudo aquilo que aconteceu, a jornada, a lei. Então, meio que ele repete, muitas vezes, o que está no restante da lei. Então, é natural que ele seja repetido, tá certo? Que Jesus use muito, recorra muito a esse livro, porque ele tem uma consolidação da lei de Moisés. Outro texto, outro livro que é muito citado por Jesus e pelos discípulos e apóstolos no Novo Testamento, é o livro dos Salmos. Eu expliquei também mais ou menos isso no nosso encontro passado. O livro dos Salmos é o inário do povo de Israel, tá certo? Naquele período. Então, era muito comum que aqueles cânticos, que aquelas músicas, que aqueles louvores a Deus, eles fossem passados e cantados e aprendidos pelo povo de Israel. Então, era muito mais comum repetir. Aí você me pergunta, tá, pastor, mas Isaías nem é música, nem é um cântico de adoração especificamente, nem traz a lei do Senhor. Então, por que ele é o livro profético mais apresentado na Nova Aliança? Porque a temática central do livro do profeta Isaías é a salvação, tá certo? A gente vai explicar um pouquinho melhor para os irmãos já, mas o profeta Isaías ele vai falar sobre o plano da salvação de Deus de uma maneira muito específica, ele vai falar sobre a figura do Messias, sobre a obra do Messias, sobre aquilo que o Messias viria a fazer, como a salvação seria revelada aos judeus, tá? Então, vários desses temas relacionados à salvação estão apresentados no livro do profeta Isaías. Se a gente pudesse falar qual é a temática central do livro de Isaías, obviamente nós diríamos que é a salvação que vem do Senhor. E não é por acaso, irmãos. Vou dar uma dica aí para vocês. Se você for pegar a raiz hebraica, é até a minha brincadeira hoje aí no grupo da igreja, que eu não falei qual era o nome do livro que a gente estudar, só mandei lá em hebraico, né? Eu tenho até uma gravação aqui que eu vou apresentar a perfeita pronúncia do pastor Leandro Queiroz, do nome deste profeta, tá certo? Em hebraico, olha só. Isaías. Yeshayahu, Isaías, tá certo? Eu mandei escrito lá para vocês. Depois eu mandei um áudio lá para o Gabriel falando letra por letra também. Mas esse radical significa o Senhor é
salvação, tá? É um radical, não é a mesma palavra, tá, irmão? Mas são os radicais, os mesmos radicais na composição, por exemplo, do nome do juiz, ou do nome do servo do Senhor, Josué, tá certo? Que significa também o Senhor é salvação, que é o mesmo radical, a mesma raiz de Yeshua, que é o nome de Jesus. Os três significam, na sua conotação mais direta, o Senhor é salvação. Estou indo muito rápido, tá dando para pegar aí, tranquilo, aprender? Vamos interagir comigo, diga aí um glória a Deus. Se não estiver entendendo, mande a dúvida. Se aparecer dúvida, Fernando, por favor, pode colocar na tela que a gente tenta aí responder ou passar vergonha, tá certo? Então é isso. Vamos lá. É importante também saber quando esse livro foi escrito e aonde ele foi escrito. Vocês lembram quando a gente estava estudando a respeito dos livros históricos, né, no Antigo Testamento? Nós falamos que depois de Salomão, né, eu fico dizendo que o pastor Parício é o Salomão dos nossos dias. Olha ele aparecendo aí, tá certo? Depois do reinado do rei Salomão, vai haver uma cisão do reino. O reino ele vai se dividir em dois, tá certo? Você vai ter ao norte o reino do norte, que é o reino de Israel. Ao sul, você vai ter o reino de Judá, ok? O reino do norte, o reino do sul, Judá, ele vai ser formado basicamente por duas tribos. A tribo de Judá, amém, Gabriel, e a tribo de Benjamim, tá certo? Além dos levitas. Ao norte, você vai ter as outras 10 tribos de Israel organizadas ali. A capital do Reino do Sul, eu falei para os irmãos, a capital do Reino de Judá, é Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade do Senhor. A paz do Senhor, irmã Jussara. Ao norte, você vai ter algumas mudanças, né? Mas na maioria do tempo a capital vai ser Samaria, tá certo? Enquanto no Reino do Sul você tinha uma cadência de descendentes de Davi, do rei Davi, ocupando o trono, no Reino do Sul, no Reino do Norte, você vai ter várias dinastias mudando. Eu falei para os irmãos que teve a dinastia de Jeroboão, que foi ele, o filho dele, que depois vai ser assassinado pelo chefe da guarda de Jeroboão. Falei para vocês que você vai ter, por exemplo, a descendência, né, a dinastia de Onri, né, que você vai ter Acabe, por exemplo, fazendo parte dessa dinastia. Você vai ter a dinastia de Jeú também lá na frente. Você vai ter uma série de dinastias no Reino do Norte, ok? A paz do Senhor, irmã Cândida e irmã Denise, eu vi aí rapidinho. Amém. Então vamos lá. Isaías, ele é um profeta que vai exercer o seu ministério no Reino do Sul, no Reino de Judá, ok? Formado por, de novo, vou repetir novamente, formado por Judá e Benjamim. A capital desse reino era Jerusalém. Então, quase que a totalidade da profecia de Isaías vai ser ministrada às pessoas do reino de Judá, a Jerusalém, ao reino do sul, ok? Eventualmente, ele profetiza contra Israel, ele profetiza contra a Síria, contra outros reinos da região, tá? Mas o cerne da mensagem de Isaías, o mais importante ressaltar aqui é que o Senhor providenciaria salvação para o seu povo. Então, ele exerce esse ministério no Reino do Sul, ok? Vamos lá. Algumas características de Isaías. Ele era de descendência ou ascendência real, tá certo? Fazia parte dessa aristocracia que nós tínhamos ali em Israel. Por quê? Porque, além de ser do Reino do Sul, a linhagem de Isaías está diretamente relacionada aos reis do sul, tá certo? O seu pai, muito provavelmente, segundo os historiadores do Antigo Testamento, foi primo, né, do rei, tá certo? É o rei que aparece lá no capítulo 6, que a Esté leu hoje para nós, tá certo? Então, o seu pai, muito provavelmente, era primo do rei Uzias. Alguns historiadores acham que Isaías pode ser um primo segundo, né? Ou até mesmo um primo em primeiro grau, outros arriscam dizer, do rei Uzias. Por isso que é uma marcação muito forte ali em Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias. Isso mesmo, pastor Paris. Glória a Deus. Joia? Então ele é um profeta de ascendência real. Por que isso é importante ressaltar, irmãos? É muito bom a gente ver qual o perfil que
que os profetas vão apresentar na sua ministração. Irmão, meu vídeo está travando? Vocês estão sentindo alguma dificuldade aí? Eu vou ver se eu fecho alguns aplicativos aqui para tentar melhorar. Ok. Espero que tenha melhorado, tá certo? Por que é importante? Porque dependendo da origem daquele profeta, ou de onde ele exercia o seu ministério, é óbvio que Deus ia usar uma mensagem específica para determinado segmento social ou geração. Joia? Então, pense comigo. Nada mais propício da parte do Senhor do que você ter um profeta de ascendência real para falar sobre o rei prometido dos judeus. Nada melhor do que um profeta de ascendência real, da nobreza, para falar sobre esse rei prometido, sobre o Messias anunciado pelo Senhor, tá? Isaías sabia do que estava falando, porque ele tinha sangue real correndo nas suas veias. Ele estava acostumado com o palácio, ele conhecia as tradições, ele conhecia a organização do Estado, ele era culto, né? Se você for fazer um comparativo entre... A gente sabe que quanto mais culto a pessoa principalmente nesse tempo antigo, maior o seu vocabulário, maior a quantidade de palavras que aquela pessoa conhece, melhor a forma que ele tem de se expressar. E o livro do profeta Isaías é um dos livros que tem o maior número de palavras, né, a maior riqueza de vocabulário no Antigo Testamento. Certamente, entre os profetas, ele é o que tem o maior vocabulário, tá certo? Por causa dessa formação dele. Isso é muito importante para algumas coisas que a gente vai apresentar logo mais. Além disso, nós vemos que ele entendia muito bem sobre Jerusalém, sobre a Cidade Santa, sobre as promessas feitas ao trono do seu antepassado Davi. Eu lembro aos irmãos que há uma das promessas de Deus para com Israel sendo feita diretamente ao rei Davi. Que promessa é essa? Que o reinado nunca se afastaria, né? O trono nunca se afastaria da casa de Davi, que ele sempre teria um descendente, né? Quando houvesse rei em Israel, isso é bom destacar, e um rei formalmente reconhecido pelo Senhor, ok? Esse rei seria de ascendência davídica, ele teria uma relação direta com Davi. Isaías era uma pessoa que conhecia profundamente essa promessa, porque certamente desde a sua infância foi ensinado que ele era da linhagem de Davi, da linhagem real, da nobreza. Isso é muito importante a gente poder guardar, tá certo? Por quê? Porque nós vemos Isaías tendo acesso ao palácio de maneira geralmente pacífica durante o reinado. Indo aqui, eu fiz uma anotação rápida. Quero compartilhar. Pastor, cortou o que o senhor falou agora, tá? Cortou que parte, Estezinha? Voltou melhor agora? Tá, um funcionando? pouquinho. Melhorou? O senhor falou algo sobre anotação aí, pastor. Ah, tá. Eu tô abrindo aqui minha anotação para compartilhar com os irmãos, mas Isaías ele vai servir ao Senhor ministerialmente durante o reinado do rei Uzias, que já citamos, Jotão, Acás e Ezequias, e vai morrer pelas mãos de Manassés, filho de Ezequias, tá certo? Então, nós podemos ter esse espectro da vida de Isaías sendo usada por Deus, desde o rei Uzias até Manassés, tá? Vou falar um detalhe sobre Manassés e sobre a morte de Isaías, já vou dar o spoiler aqui, para os irmãos entenderem. Olha, filho de crente não é crente, ok? É muito bom a gente parar para prestar atenção nisso. Por quê? Porque Ezequias, ele foi um rei justo, temente ao Senhor, que tentava agradar a Deus, ele não é escorregado em algum momento ali, mas via de regra, ele é um homem que tenta agradar ao Senhor, ok? Joia? Entretanto, o filho de Ezequias, chamado Manassés, a Bíblia fala que ele foi um dos homens mais ímpios, né, conhecido pelo Senhor como o pior dos homens, porque ele fazia tudo que não agradava ao Senhor, inclusive sacrificava crianças, tá certo? Da sua própria linhagem, em algum momento, a palavra relata, ele sacrificava crianças. Posteriormente, ele vai ser levado cativo, e durante o cativeiro ele vai ficar cego,
e Deus vai trabalhar na vida dele, ele vai acabar se convertendo. Ele vem, como a gente gosta de citar, né? Ele vem por amor, mas vem pela dor também. Sempre a gente vem por amor para Jesus, irmãos, tá certo? Só que ele precisou de um tratamento de Deus passando por essa situação. E ele foi o responsável, segundo a tradição judaica, pela morte do profeta Isaías, tá? E a tradição judaica, pastor, onde é que está isso na Bíblia? Eu não estou dizendo que a Bíblia fala, tá? Eu estou dizendo, segundo a tradição judaica, que pode estar certa ou pode não estar certa, mas é uma convencionalidade ali na tradição judaica que Isaías foi cerrado ao meio, tá certo? Por Manassés, amando de Manassés. Quando o livro de Hebreus, lá na Galeria dos Heróis da Fé, fala que muitos desses, né, são homens que o mundo não foi digno de tê-los, fala que alguns foram cerrados ao meio. Então, se realmente a tradição judaica estiver correta, Isaías foi um desses heróis da fé que foi cerrado ao meio por amor à palavra de Deus. Ok? Jesus, eu tenho aqui meia hora só, vamos lá. Vamos devagarzinho aqui que vai dar certo. No começo do livro, é um pouco estranho para algumas pessoas, porque você vai ter uma manifestação do capítulo 1 até o capítulo de número 6, 5, de juízos da parte de Deus sobre o povo de Israel. Aí lá no capítulo 6, o camarada já falou muito, né? Aí lá no capítulo 6, ele vai ter um encontro com Deus, que a gente disse que ali é o início do verdadeiro ministério de Isaías. Aí alguns falam, olha, mas será que essa visão aconteceu antes? Ou aconteceu mesmo depois? A gente não pode dizer com precisão essa cronologia, mas muito provavelmente o profeta já exercia esse ministério, esse chamado, já falava mensagens da parte de Deus para o povo, especificamente para o palácio, tá? Mas ele vai ter esse encontro maravilhoso que a Esther leu aí com Deus. No capítulo número 6 ele é narrado, ele está entrando no templo, né? Eu já preguei sobre isso, eu já dei um estudo sobre isso, eu não vou tentar me alongar, mas ele começa assim, no ano que morreu o rei Uzias. Esse primo ou tio de Isaías, primo segundo ou tio de Isaías, chamado Uzias, foi um rei bom, via de regra, ele foi um rei bom. Entretanto, tentou fazer as coisas para agradar a Deus. Entretanto, em determinado momento, ele decide entrar no templo do Senhor e exercer um chamado que não era o dele. Ele quer oferecer incenso ao Senhor no templo. Nessa época já tinha o templo construído lá por Salomão, tá certo? Então a revelia dos sacerdotes, vai colocar incenso no incensário e vai tentar fazer aquilo que não era o seu dever, a sua tarefa. Ele vai fazer algo que Deus havia determinado exclusivamente aqueles que são da tribo de Levi, da casa de Arão, algo que era exclusivo de sacerdote, que era queimar incenso, ok? Mas, pastor, ele estava oferecendo alguma coisa para Deus, isso é bom? Irmãos, vírgula, nem sempre Deus quer receber aquilo que nós desejamos entregar. E nem sempre Deus quer receber as coisas do jeito que a gente quer fazer. Irmã Maria Lúcia, paz do Senhor, irmã Nideron também, glória a Deus. A gente tem que entender que as coisas de Deus devem ser feitas da maneira dele, por quem ele determina, e da forma que ele desenha, que ele deseja ser feita. Então, quando Uzias comete esse sacrilégio dele oferecer um incenso no templo do Senhor, automaticamente, mesmo ele tendo sido, na maioria das vezes, um rei que tentou agradar a Deus e fazer o que era bom aos olhos do Senhor, mas ele errando naquele momento, na mesma hora, Deus toca a sua testa, bem no meio da testa, tá certo? Para todo mundo ver. Podia ser em qualquer lugar que ficasse escondido, mas Deus não esconde o pecado, ele revela o pecado. Então, no meio da testa de Uzias, houve, naquele momento, a marcação de um sinal de lepra, tá certo? E nós sabemos que a lepra, ela era uma doença, na época, incurável, altamente transmissível, em que as pessoas iam morrendo de fora para dentro, aos poucos, né? Ela ia apodrecendo a carne, comendo a carne, os pedaços iam caindo, e a pessoa tinha uma morte dolorosa e longa, tá certo? Quando isso ocorre, ele vai se recolher não vai ficar no palácio, vai ficar numa casa de campo, tá certo?
da família. E nesse momento, ele não pode mais reinar, porque ele é leproso, ele não pode ter contato com ninguém, Deus o destitui do trono, e quem passa a reinar no lugar dele é seu filho Jotão, primeiro interinamente, e depois, vários anos depois, quando ele morre, se não me engano, mais de 20 anos, irmãos, tá? Depois ele vai morrer, posso estar enganado aqui quanto à quantidade de tempo, eu acho que é 20 ou 30 anos, mas quando ele morre, aí Jotão assume, deixando de ser interino, tá certo? Então ele vai ser marcado por essa lepra, afastado do trono. Aí vamos lá. Quando isso acontece, no ano que isso acontece, o chamado de Isaías recebe esse impulsionamento da parte de Deus. Por isso que é importante eu destacar, olha, no ano que morreu o rei Uzias, um ano em que o rei foi marcado, um ano em que o Deus demonstrou que ele não aceita as coisas de qualquer jeito, um ano de instabilidade política sobre Israel, com afastamento de um rei, né? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Naquele momento, enquanto o rei fez aquilo para o qual ele não era chamado, Isaías recebe um convite da parte do Senhor, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele se oferece a Deus, não para fazer aquilo para o qual ele tinha nascido apenas, ser um nobre no palácio, servindo ao rei, vivendo com a corte, mas ele se oferece para ser aquilo que Deus queria que ele fosse, diferente do que... Vira um paralelo aí, ou só eu estou conseguindo ver? Mas há um paralelismo aí entre Uzias e Isaías. Uzias buscou fazer aquilo que Deus não queria que ele fizesse. Isaías se tornou voluntário, aceitando o verdadeiro chamado de Deus para a sua vida, tá certo? Irmãos, olha, ser profeta naquela época não era fácil, porque a mensagem que... Vamos lá, o profeta, o Navi, em hebraico, tá? Qual era o papel dele? Era levar a mensagem de Deus para o povo, ok? E nem sempre Deus falava aquilo que o povo queria ouvir. Segundo, essa história que a voz do povo é a voz de Deus, isso é lorota, viu, irmãos? O povo escolheu Barrabás ao invés de Jesus, não é assim? Bora lá. Às vezes, o profeta tinha que direcionar uma mensagem ao rei. E quando a mensagem não era boa para o rei, em alguns momentos o rei rejeitava aquela palavra e perseguia o profeta. Então, os profetas... apareceu a irmã Gabriela diretamente da Austrália. Glória a Deus, a Gabi está conosco aqui hoje também. Amém. Então, você tinha ali um ministério que ele não era um ministério rejeitado e antipatizado pelos outros, porque geralmente ele ia falar aquilo que ninguém queria ouvir. Isaías está abrindo mão de uma vida de segurança, regalia, tudo do bom e do melhor, sendo cortejado, porque fazia parte do palácio, para abraçar um ministério entregue por Deus, que ele tinha consciência, porque outros profetas já tinham vindo antes dele, que era um ministério que traria dores e que traria dificuldades, tá certo? Amém? Então, o profeta, via de regra, a sua mensagem não é uma mensagem que vai agradar, mas tem que ser dita porque ele foi chamado por Deus para ministrar aquela mensagem. Joia? Então, Isaías, ele aceita o chamado do Senhor, começa a trazer a mensagem de Deus para o povo na sua época. Vamos lá. Basicamente, o seu ministério foi exercido em Jerusalém, eu falei para os irmãos, e é muito importante você gravar esse número. Esse ministério de Isaías ocorreu aproximadamente no ano 725, ok? Antes de Cristo. A gente não consegue estimar, mas entre o ano 700 e 750 antes de Cristo, você tem o auge do ministério de Isaías, tá? Você tem a manifestação desse... Não dá para dizer que ano começou, que ano terminou exatamente, é um pouco difícil de dizer, mas a gente consegue dizer que é uma abrangência de aproximadamente uns 50 anos em que Isaías vai estar profetizando no Reino do Sul. Eu vou repetir. Ele vai ministrar, ele vai ser profeta durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, morrendo provavelmente no reinado de Manassés e provavelmente Serrado. Porque isso é muito
importante, amados irmãos. Porque dentro desse período, você vai ter, por exemplo, um fato histórico muito importante, que é a tomada do reino de Israel, tá? Com minhas anotações aqui. Vou pegar o ano direitinho. Tomada do reino de Israel pelos assírios. Samaria vai ser invadida. Quem que gosta de anotar a data, anota essa aí, em 722 a.C., ok? E depois disso, eles se voltam, eles tomam Israel, tomam Samaria, e aí eles vão avançar também, da mesma forma que que a Síria avança sobre o reino de Israel, eles vão também avançar sobre o reino de Judá no sul, tá certo? Isso vai acontecer no reinado de Ezequias, e é um momento que Deus usa poderosamente o profeta Isaías no palácio. Quando Ezequias recebe a afronta vinda do rei Senaqueribe, tá certo? Do rei da Síria, ele vai orar ao Senhor, vai entrar num processo de consagração, meio que desesperado, e entra na presença dele o profeta Isaías, e eu sei um pouquinho decorado, porque eu já vi meu pai pregar, e quando meu pai pregou isso, eu era criança, e me marcou ainda quando eu era criança. E Deus vai usar o profeta Isaías para dizer para Ezequias que ele não precisa se preocupar, porque aquela batalha não seria uma batalha mais do rei Ezequias, mas seria uma batalha que Deus ia assumir pelo seu povo. Nessa peleja não tereis que pelejar, tomai posição e ficai parado. E o que acontece? O Senhor, da maneira que falou através do ministério do profeta Isaías, vai cumprir a sua palavra, e no arraial dos assírios, depois de toda a afronta de Senaqueribe, tá certo? Quando chega a informação de que seria destruído também o reino do sul, Senaqueribe, ele afronta o próprio Deus, dizendo, olha, o que é o Deus de Israel? Porque o rei das outras nações, o Deus das outras nações, eu também destruí os seus reinados. Então, se eu destruir a cidade de A, que o Deus deles era tal, eu também vou destruir a cidade de vocês, e o Deus de vocês não vai poder fazer nada. Então, ele afrontou o próprio Deus, tá? Ele tinha um oficial mensageiro chamado Rabsaque, tá certo? E para quem não sabe, existe uma expressão nordestina chamada rabsaca, que é mais ou menos quando você afronta uma pessoa, vira a cara e sai, né? Rabsaque, ele vai levar essa mensagem, vai ficar afrontando o rei e ao próprio Deus de fora do muro de Jerusalém e volta para o acampamento. E o que é que Deus faz quando há uma manifestação da parte dele de juízo? Um anjo é mandado para o arraial dos assírios, e naquele dia mais de 180 mil soldados assírios são destruídos, não pelo exército de Israel, mas pelo próprio Senhor. E da forma que a profecia foi manifesta, se cumpriu. Judá não precisou pelejar, porque o Senhor pelejou por eles. Isso é um ensinamento muito grande para crente aí, viu, irmãos? Porque às vezes a gente quer resolver o problema, quer tomar as dores, fazer as coisas, mas a nossa batalha sempre deve estar nas mãos do nosso Deus. Ok? O livro de Isaías, ele é formado por 66 capítulos, ok? E ele também vai trazer muito a respeito de Jesus Cristo. Então, alguns teólogos chamam Isaías de uma Bíblia dentro da própria Bíblia, porque ele tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros, tá? Que a partir do capítulo de número 30, do capítulo número 40 para frente, você vai ver uma prevalência da mensagem messiânica, os cânticos messiânicos. Então, são 20... vocês fazem a conta aí de trás para frente comigo, tá? 66, até o capítulo 39, você vai ter algo mais voltado para Israel especificamente, tá certo? A partir do 38, do 40 para frente, você vai ter uma manifestação muito mais forte a respeito das promessas messiânicas e de salvação. Então, há uma correlação também. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros, ok? Ele também é conhecido como o quinto evangelho.
Quais são os evangelhos que a Bíblia tem? Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles no Novo Testamento. Por que a gente chama ele de o quinto evangelho? Porque os evangelhos falam sobre a vida de Jesus Cristo. E o livro do profeta Isaías, mesmo tendo sendo escrito mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus, isso é importante ressaltar, Isaías veio entre 700 e 750 anos antes do nascimento de Jesus. Ele relata momentos do que seriam a vida do próprio Cristo, como a crucificação, a entrada triunfal em Jerusalém, o momento do seu martírio, o momento da sua rejeição, o seu nascimento. Tudo isso está profeticamente, misteriosamente, mas de uma maneira muito... Assim, misteriosamente, porque foi antes, tá? Mas de uma maneira muito clara, apontando para o Messias prometido, que se revela lá nos evangelhos, sendo a vida de Jesus Cristo. Então, praticamente, Isaías relatou a vida de Jesus 700 anos antes de Jesus nascer, ok? Por isso a gente chama do quinto evangelho. Tá indo muito rápido aí, pessoal? Tem umas cortadas aqui, eu não sei se ficou bom, tá? Bora lá. Isaías era casado com uma profetisa. Qual o nome dela, eu não sei. Mas a palavra é muito clara como ele teve este casamento, esta relação com uma profetisa também. E ele teve 2 filhos apontando para o seu próprio ministério profético, trazendo uma mensagem profética. O significado do seu nome era um resto volverá. E o outro é rápido despojo, presa segura. Os 2 são mensagens proféticas, irmãos. E por quê? Mas, pastor, não vou botar o nome desse nunca no meu filho. Faz bem. Aconselho, inclusive, não colocar. Mas ocorre que o profeta não era só a mensagem que ele entregava na antiga aliança. O profeta era a própria vida que ele manifestava. A gente vê isso com Elias, a gente vê isso com Eliseu. A própria vida do profeta tem características que estão intrinsecamente ligadas ao seu ministério. E com Isaías, a sua mensagem também é revelada no nome que ele escolhe para os seus filhos. Nós temos exemplo de profeta que Deus ordenou casar com uma prostituta para que mostrasse aquilo que Israel fazia com o próprio Deus. Então, a vida do profeta era uma demonstração da mensagem que ele estava trazendo para o seu povo também, ok? O ministério durou há mais do que 40 anos, tá certo? Bora lá. Ele profetizou, por exemplo, a queda de Samaria do Reino do Norte. Ele profetizou um período de agitação política enorme que vai acontecer, que Deus iria falar com um povo surdo e que estava apático às coisas de Deus, e trouxe a confirmação das profecias a respeito do Messias prometido, tá certo? Um texto áureo de Isaías é o capítulo 53, verso 6, que vai dizer: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ok? Então vamos tentar organizar aqui para a gente poder ter um esboço mais ou menos do livro, tá? Do capítulo 1 ao 35, você vai ter condenações sobre Israel, sobre a Síria, sobre a Fenícia, tá? Sobre Tiro, sobre Sidom. Deus vai trazer palavras de condenação e de juízo. Do capítulo 36 ao 39, você vai ter um parênteses, ali você vai ter uma formatação de uma mensagem mais histórica. Você vai ter essa questão que eu falei para vocês de Senaqueribe, lá no reinado de Ezequias. Você vai ter Deus falando para Ezequias que ele ia morrer, e aí Isaías vai lá orar por ele. Deus atrasa. Havia um relógio solar, que era o relógio de Acais, que os graus eles iam movendo, tá certo? O que é que Deus faz? Ele atrasa o relógio de Acais para que o rei Ezequias pudesse viver mais alguns anos. Aquilo foi um sinal de que Deus estava dando mais tempo de vida para Ezequias, tá certo? Você tinha profecias de esperança a partir do 40 ao 66. Foi aquilo que eu falei para vocês. Até o 39 é uma mensagem mais com uma conotação veterotestamentária, que você vai ter palavras de condenação mais voltadas ali para o povo de Israel e para a região. E a partir do versículo 40 até o 26, você vai ter profecias de esperança, tá certo? Glória a Deus. Isaías tinha uma visão muito exata
do pecado do seu povo. Ele vai denunciar esse pecado várias vezes, inclusive da liderança religiosa. Jesus, ele aponta, tá? Da mesma forma que outros profetas, Jesus vai apontar essa hipocrisia que muitas vezes a gente tem. A gente diz que adora a Deus, mas não vive a sua palavra. A gente diz que gosta da Bíblia, mas não lê. A gente diz que vive conforme o modelo bíblico, mas muitas vezes é muito mais para fora do que para dentro. Jesus, ele vai denunciar isso para os fariseus, João Batista para a nobreza da Judéia na sua época e também para as autoridades romanas, né, para os fariseus também. E Isaías também vai trazer isso no seu tempo, ok? Vamos lá. Vamos abrir, a partir de agora, alguém pode abrir, por favor, aí, que está comigo aqui na live, capítulo 7, versículo 14, ok? Esther, o Dinho abre o 7,14 e a Esther abre o 9, 1 e 2. Vocês estão com a Bíblia fácil aí ou não? Eu não estou vendo vocês. Pai, sua amada, minha sogra. Dinho, você conseguiu abrir? Pode ler aí? Deixa eu já passar os textos para ficar fácil. Dinho lê 7,14, Esther vai ler o 9, 1 e 2, Luiz Fernando vai ler o 11, versículo 1. Quem conseguir já lê, tá? É o 7,14, né? Isso. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Vai lá, Estherzinha. Esther? Isso. Pode ler o 9, 1 e 2, por favor, se você conseguir aí. Sou eu agora? Isso. 9, 1 e 2. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Amém. Luiz Fernando, 11, 1. Porque brotará um rebento do tronco de José, e de suas raízes um renovo frutificará. Tá. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas eu já vou pedir para abrir aí. Dinho vai abrir o 56, a Esther 53, 3 e o Luiz Fernando 61, 1 e 2, tá? Já eu chamo vocês para ler novamente. Vou fechar em mim aqui rapidão, Fernando. Vamos lá. Nós chamamos Isaías de um profeta messiânico, tá certo? Há mais de 1000 profecias a respeito do Messias, sobre a encarnação de Deus, né, de Cristo, proferidas pelo profeta Isaías. Então, por isso nós o chamamos de profeta messiânico. Ele é quem mais profetiza a respeito dessa primeira vinda de Jesus. Joia? Por exemplo, eu vou citar aqui o que os meninos leram, mas vou também citar outros textos. Você vê que no 7,14 vai haver a profecia que o Messias nasceria de uma virgem. Isso se cumpre, por exemplo, lá em Mateus 1, 22, Lucas 1 e 2 também vai nos mostrar que Jesus nasceu, né, de uma virgem que concebeu por obra e graça do Espírito Santo, Maria de Nazaré, ok? Você vê lá no 9, 1 e 2, que a Esther leu, que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Você vê Mateus 4, do 12 ao 16, que essa profecia vai se cumprir. As pessoas que andavam perdidas em trevas viram raiar a luz. Quem era essa luz? O próprio Jesus Cristo. Capítulo 11. Irmãos, eu quero repetir e frisar. Isso ocorreu entre 700 e 750 anos antes de Jesus. Não tinha como Isaías inventar isso. Você vê como é muito tempo. O Brasil está independente de Portugal. O Brasil foi descoberto. Foi descoberto, não é nem Portugal. Em 1500, faz 500 e poucos anos que o Brasil foi descoberto. É mais tempo entre Isaías e Jesus do que o que se passa desde que o Brasil foi descoberto. É muito tempo, não é não? Então, vamos lá.
Ele vai dizer, por exemplo, o 11:1 que o Fernando leu, que ele seria da raiz de Jessé, que seria o filho de Davi. A gente vê Mateus 1 mostrar isso, Lucas 3 mostrar isso, Atos, em vários momentos, eu lembro aqui de cabeça o capítulo 13 de Atos, mostrando que Jesus era da linhagem de Davi, da linhagem de Jessé. Isso se cumpriu. Outras coisas, Isaías diz que Jesus nasceria em Belém, ok? O que vai se concretizar. Ele mostra que ele seria criado na região onde fica Nazaré, e isso é o que vai acontecer. Ele mostra que o ministério de Jesus seria na região da Galileia, e era isso que ia acontecer. Irmãos, é muita coincidência. Isaías profetiza de maneira correta, 750 anos antes, que Jesus ia nascer numa cidade, crescer em outra e exercer o seu ministério numa terceira cidade. Então, Deus, ele de uma maneira perfeita, revela na sua palavra aspectos relacionados à vida e ao nascimento do Messias prometido. Eu vou pedir agora, Dinho, pode ler o 56, por favor? As costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Bora lá. 533, Esther. Esse é famoso. 53. 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado dos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Fernando, pode ler os... só o 3. 61, 1 e 2. Esse aí é lindo demais. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e aberturar da prisão os presos. Isso. Vamos lá. Além de profetizar o nascimento, origem, infância, início de ministério do Messias, Isaías também vai apresentar para nós o seu martírio, o seu sofrimento e alguns momentos da vida do Messias. Irmãos, eu quero só abrir um parênteses aqui, que eu fiquei muito feliz. Entrou aqui na live a minha tia Jacira, tá certo? Uma serva de Deus, muito amiga da nossa família, eu tenho ela como uma tia minha mesmo, e hoje ela mora na Suécia, tá servindo ao Senhor lá na Suécia. Deus te abençoe, irmã Jacira. Glória a Deus. Mulher de oração, viu? Serva de Deus. Tá orando por mim ainda, mulher? O frio aí já não deixa mais orar. Beijo bem grande. Então, vamos lá. Por exemplo, o Dinho leu o texto do 56, em que Jesus ele vai ser humilhado, né? Esbofeteado, cuspido. Isso vai ocorrer de uma forma muito manifesta no momento da sua que precedeu a sua crucificação, durante o seu julgamento, né? Aquele filme do Mel Gibson, tá? Que é A Paixão de Cristo, que toda Páscoa passa, principalmente lá na Record, os irmãos que gostam da Record aí, vai mostrar Jesus ele sofrendo as humilhações. E a referência bíblica em cada um daqueles momentos, né? Então, toda a vida do Messias vai ser revelada, em boa parte, né, pelo profeta Isaías. Agora, é muito interessante que Lucas 4, 17 ao 19, Jesus ele vai entrar numa sinagoga, ele vai abrir um livro, e quando ele abre o livro, ele pede o livro do profeta Isaías. Quando ele abre aquele livro, vai abrir exatamente no que a gente entende ser, né, convencionou chamar, nos nossos tempos, de capítulo 61. Jesus ele não ia abrir e procurar o capítulo, porque naquela época não era assim. Ele abre o rolo, encontra o texto e começa a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, e aí ele começa a manifestar que o Espírito do Senhor estava sobre ele, ou seja, ele era o Messias prometido, anunciado lá por Isaías, e o seu ministério era baseado no que o Espírito do Senhor
o estava capacitando a fazer. Amém? Rapaz, é mesmo, pastor Aparício. Estamos internacional aqui, viu? Brasil, Austrália, Suécia. Só faltou gente de Mossoró. Porque Mossoró é a cidade mais importante do Brasil. Amém? Vamos continuar rapidinho enquanto o tempo ainda permite, tá? Você vê de uma maneira muito interessante, muito importante, ele falar sobre, nessa mensagem messiânica, alguns aspectos a respeito desse ministério do Messias. É muito importante a gente ressaltar que no capítulo 52, para quem gosta de anotar, anota. 52 até o 53, você vai ter 5 cânticos especiais, tá? Que nós chamamos de cânticos do Messias, ou cânticos messiânicos, tá? São partes do texto em que Isaías vai fazer uma profecia exultória, assim, exaltando a ação do Messias, tá certo? E ele vai estar baseado também nas ofertas que esse Messias, se você for ler depois o texto, ele está entregando a Deus. 52, do 13 ao 15, vai claramente mostrar o Messias se entregando em holocausto. 53, 1 ao 3, vai mostrar de maneira muito importante o caráter perfeito do Messias, apresentando como se fosse uma oferta de manjares. 53, do 4 ao 6, vai apresentar a expiação que gera paz com Deus, ou seja, faz uma referência direta à oferta lá do livro de Levíticos, que a gente chamava de oferta pacífica, né, para que houvesse paz com Deus. 53, do 7 ao 9, você vai ver que ele pagou pela nossa transgressão, é um texto muito conhecido, né? Ele levou sobre si a oferta pelo pecado, também é oferecida pelo Messias. O 53, 10 ao 12, vai mostrar que o Messias morreria, no caso ainda, né? Para nos livrar dos efeitos do pecado, ou seja, uma oferta pela culpa. 5 cânticos sobre 5 ofertas, entre o capítulo 52 e 53 de Isaías, mostrando que o Messias prometido por Deus, seria aquele que traria a redenção, entregando a si mesmo como sacrifício. Essa mensagem veio para os seus. Isaías vai profetizar isso também, veio para os seus. Jesus veio primeiro para os judeus, veio para a casa de Israel em primeiro lugar, mas os seus não o receberam, os seus o rejeitaram. Por isso, Jesus ele foi entregue também, né? Pela graça de Deus, pelo amor de Deus, o coração de Israel não recebeu a Jesus, não aceitou Jesus. E pela fé, nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. Jesus é o cumprimento da promessa feita a Abraão. Em ti, como a gente estava ministrando na escola dominical da nossa igreja sede, a convite do pastor Ney e pastor Aparício no último domingo, né? A promessa feita a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as nações são benditas em Abraão, porque Jesus vem da descendência de Abraão. Veio para a semente e para o sangue de Abraão, mas eles rejeitaram o Messias prometido. Por isso, ele foi entregue também para nós, para a nossa remissão, para a nossa salvação e para a glória do nome do Senhor. O Deus Salvador, apresentado por Isaías tão lindamente, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, são muitas profecias, muitos anos antes, para que o Novo Testamento seja apenas uma coincidência. Eu falei para vocês, Deuteronômio, Salmos e Isaías vão ser muito repetidos no Novo Testamento. Se você for ler, principalmente os evangelhos, amados irmãos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver um monte de pontinho, de número, de letrinha, pequenininho em cima das palavras. E se você for ver ali embaixo a chave de versículos da sua Bíblia, você vai ver que, via de regra, eles estão apontando para o que o profeta Isaías dizia, que Jesus viria, nasceria de uma virgem, que a luz viria sobre a região de trevas, que o ministério dele seria, que ele seria criado em Nazaré, que seu ministério seria realizado na Galileia, que o Senhor faria milagres e maravilhas, que ele seria morto, humilhado, se daria em sacrifício. Tudo isso apresentado com fidelidade pelo próprio Deus, 700 anos antes, e cumprido literalmente, perfeitamente, cabalmente no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos
abrir aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, irmãos, acho que ainda dá tempo da gente tirar. Acho que mais 10 minutinhos aí não arranca pedaço, não, né? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser passar rapidinho aí na nossa live, a gente ainda consegue responder. Enquanto isso, eu vou dar um aviso, tá? Quem tiver mensagens devocionais, pode nos mandar, tá certo, irmãos? A gente está mandando aí todo dia para a igreja, sempre que temos essas mensagens devocionais. Sábado que vem, nós estaremos liberando mais um vídeo do pastor Eliezer da Silva Guedes, tá? Estará ministrando a lição número 7 da nossa Escola Bíblica Dominical. Amém? Eu quero agradecer a todos que estão aí na nossa live. Somos mais de 20 famílias adorando a Deus. Aqueles que são da nossa igreja, aqueles que nos visitam, que Deus abençoe vocês. Nós já estamos encerrando. Eu quero agradecer a participação de todos. Domingo nós teremos nosso culto. Amanhã eu vou estar divulgando o que é que vai ser direitinho o culto, tá certo? Fiquem aí na expectativa. E quarta-feira nós vamos continuar o estudo dos livros proféticos. Tem que parar, pastor. O estudo dos livros proféticos. O livro do profeta Ezequiel. Quarta-feira a gente começa com Ezequiel. Vou só confirmar se é Ezequiel mesmo, tá? Eu vou ver se eu vou fazer primeiro Jeremias ou Ezequiel. Eu estou querendo fazer um contrabalanço ali periódico, tá? De período, né? Mas eu acho que talvez ou vai ser Jeremias ou Ezequiel. Eu não sei se eu vou seguir a ordem específica, tá? E depois vamos ver se a gente faz profeta menor um por um ou em bloco, tá? E se Deus permitir, a gente não sabe até quando vai a pandemia, mas a gente entra aí pelo Novo Testamento ou presencialmente ou por aqui, em nome de Jesus. Não tem dúvidas? Então, o pessoal está todo sabendo, está todo mundo sabido demais. Eu só vou querer repetir aqui a pronúncia perfeita do nosso querido pastor Leandro Queiroz, no original, qual é o nome do profeta Isaías. Só um pouquinho. Yeshayahu, Isaías. Yeshayahu. Elias. Amém, glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Quero convidar o irmão Luiz Fernando Lordelo para fazer essa oração, já encerrando o nosso culto. Amém. Então, que nós possamos orar ao Senhor, agradecendo, né, por mais uma palavra. Senhor, neste momento, Pai, agradecendo, Senhor, dando aqui a Ti, Senhor, que o Senhor possa estar conduzindo mais uma vez a sua igreja, Pai amado. Agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor esteve conosco, Santo Deus. Abençoa, Senhor, o pastor. Abençoa, Senhor, os irmãos da igreja, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, que esteve presente aqui, Senhor, online conosco. E abençoa aqueles que irão assistir futuramente, aqueles que não puderam no momento estar presente. Cuida, Senhor, da nossa igreja, cuida, Senhor, das nossas casas, cuida, Senhor, dos nossos governantes, Senhor. Que o Senhor possa conceder, Senhor, mais um dia de palavra abençoada como essa. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu queria muito falar uma coisa, passou batido. Isaías também profetiza sobre o ministério de João Batista. Ele vai dizer, voz do que clama no deserto, preparai o caminho. É muito interessante, Isaías entendia muito bem isso. Quando o rei ia visitar uma região, alguém ia à frente preparando o caminho do rei que seguiria. Mais ou menos o que João Batista faz com Jesus. Ele prepara o caminho para o ministério de Jesus. Então, o profeta, ele vai trazer isso à tona, tá certo? Glória a Deus. Quero agradecer a todo mundo aí que participou. Quero dizer a você que se você desejar mandar o devocional, é só mandar no meu WhatsApp. Se você quiser participar aqui dentro da sala, na transmissão, igual o Dinho, a Esther e ao Luiz Fernando, é só me procurar. Quarta-feira que vem, quando a gente perguntar, os irmãos podem participar. É muito bom ter alguém aqui que me ajuda. Fica mais dinâmico o culto, não fica só eu aqui feio falando para vocês, tá? Amém? Irmã Elizabeth, Deus te abençoe. Bora lá? Qual o nosso lema? Unidos e edificados, certamente faremos uma grande obra para Deus. Estenda as mãos e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com a igreja do Senhor hoje e para todos sempre. Dizemos amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma boa semana, resto de semana, e
E se for orar, ore por mim. Amém?